Um assunto que de tempos em tempos ganha espaço na mídia e volta às manchetes dos jornais de Belo Horizonte. Esquema que gera dúvidas, causa polêmicas e movimenta pelo menos 50 milhões de reais por ano na capital mineira. Uma pergunta que continua a ecoar pela cidade. A indústria das multas existe ou é uma lenda urbana? Nos últimos 2 anos, a quantidade de equipamentos eletrônicos de fiscalização quase triplicou no município, com a adoção de detectores de avanço de sinal. Recentemente, a Prefeitura reativou radares fixos que estavam desligados nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado. Motoristas questionam a metodologia aplicada pelas autoridades públicas para punir os infratores. Todo final de ano, os radares aumentam. Nem sempre eles estão uma visão que a gente pode ver, não. É claro que tem o lado educativo da multa, mas eu acho que pode ser uma forma de arrecadar dinheiro também. Agora eles têm que não esconder os radares atrás das árvores. Imagino que eles colocam muitos mais para caça-níquel mesmo, né? Porque tem lugar que não tem necessidade, eles colocam. Para entender melhor o assunto, é preciso responder a uma outra pergunta. Você sabe quais as empresas que lucram com a instalação e manutenção dos radares em BH? Essa é uma informação essencial para quem quer desvendar como funciona a arrecadação em cima das infrações cometidas por motoristas. Tema que no início de 2011 ganhou destaque no programa Fantástico da Rede Globo. Uma reportagem especial de quase 20 minutos revelou ao país como funciona a indústria das multas nas grandes cidades brasileiras. O que sobra de comissão para nós? A gente pode estar negociando de 12%, 15%. Fraudes. Tem como tirar multa? Tem. E muitas negociatas. O total vai pagando. Na matéria, os repórteres mostram que existem 2 práticas ilegais adotadas comumente por instituições que trabalham no setor. A primeira é a elaboração de editais direcionados. Representantes de diversos grupos foram flagrados por câmeras escondidas explicando como funciona o esquema. Já tem o edital pronto? Já tem lá. Eu te passo os pontos, já me manda junto e já me manda com o valor que eu te dei, que tu encaixa. Aí eu já te informo até ao certo o valor da comissão. Então, comissão de 3 a 10. Isso. Tá. Tira a multa. No edital a gente consegue direcionar. A reportagem mostra ainda outra prática comum, a fraude na realização de estudos para a instalação dos radares. Assim, as prefeituras conseguem espalhar os equipamentos em lugares onde eles não deveriam existir. Mas o que isso tem a ver com a possível existência de uma indústria de multas em Belo Horizonte? Bem, reparem neste trecho da reportagem do Fantástico. Outra empresa paulista, Splice, também faz parte do esquema ilegal. E as cenas flagrantes de corrupção se repetem. Sobra dinheiro até para a campanha eleitoral de prefeitos corruptos. Quer dar uma ajuda aí na campanha aí? Para o vendedor da empresa, José Leandro Witt, a fraude dos editais é comum no mercado. Um verdadeiro absurdo, não? Agora imagine que a empresa que contratou este vendedor flagrado pelo Fantástico é responsável pela instalação e manutenção de 50 radares na capital mineira. E mais, doou R$100 mil nas eleições de 2008 para a candidatura de Márcio Lacerda. Para muitos, a idoneidade de uma companhia que confirma fraudes em licitações e que chega a oferecer dinheiro para campanhas eleitorais é no mínimo questionável. E é este grupo, chamado Splice, que tem até julho de 2013 um contrato fechado com a Prefeitura de BH.
Logo após a exibição da reportagem, a negociação com a administração municipal começou a ser questionada e virou alvo de investigações. Na época, até mesmo o vice-prefeito eleito na chapa de Márcio Lacerda, Délio Malheiros, levantou suspeitas sobre a transação. Mas para entender melhor essa história, foi preciso descobrir como a Splice conseguiu lucrar com os radares em Belo Horizonte. Em agosto de 2010, a prefeitura assinou um contrato emergencial com a empresa com a duração de 180 dias. Para isso, não foi aberta nenhuma licitação. 6 meses depois, a companhia fechou um negócio com 30 meses de vigência, resultado da classificação de um edital lançado em 2009. Um processo que se arrastou devido a uma série de recursos. A Splice ficou, na verdade, em segundo lugar na concorrência, mas ganhou o contrato após a primeira colocada ser reprovada na fase de testes. O contrato foi assinado em janeiro e a Splice vai receber cerca de 14 milhões de reais por 30 meses de trabalho. A empresa que apresentou o preço mais barato para a execução dos serviços era a única companhia na disputa que não foi citada na matéria do Fantástico. Apesar disso, acabou sendo desclassificada, permitindo que a Splice, que apresentou uma proposta de valor superior, 2 milhões de reais mais cara, conseguisse o contrato. Como será que isso foi possível? Até hoje a questão não foi esclarecida nos jornais que circulam na capital. A BH Trans sempre se limita a informar que o processo foi acompanhado pelo Ministério Público e está dentro da lei. O órgão nunca se declarou a respeito do assunto para a imprensa. Aí talvez esteja um pouco que eu brinquei aí com a expressão lenda urbana, que nós precisamos de desmistificar. Nós devemos e podemos mostrar à cidade que tem um processo aí de uma atuação mais competente, de um foco maior na operação e de um foco maior na educação. Em 2009, a BH Trans realizou uma campanha para tentar desmistificar o que ela chama de lenda urbana. A empresa de trânsito apresentou à imprensa tabelas que indicavam a queda nas punições financeiras aos infratores. Faça a sua parte, respeite as leis de trânsito. Na época, os dados poderiam sim apresentar a diminuição das multas. Mas nos últimos 2 anos, com o aumento na quantidade de radares espalhados pela cidade, o registro de infrações cresceu de uma forma nunca vista antes. Hoje, BH tem 64 controladores eletrônicos de velocidade e 39 detectores de avanço de sinal. O número de equipamentos de fiscalização é 3 vezes maior do que o existente no início de 2010. Nos 5 primeiros meses deste ano, a quantidade de multas aplicadas praticamente dobrou em relação ao mesmo período de 2011. Enquanto isso, a Splice, empresa flagrada pelo Fantástico fraudando processos de concorrência, lucra com os contratos na capital mineira. A existência de uma indústria das multas em Belo Horizonte continua a ser uma especulação que ainda precisa ser investigada pelas autoridades. Mas o BH que você não conhece mostra aquilo que está documentado, comprovado, fazendo com que você possa tirar suas próprias conclusões, tendo como base informações muitas vezes não divulgadas. Porque aqui, a verdade é a nossa história.